o deputado João Paulo, ex-presidente dessa casa, gostaria de usar a palavra. E eu vou, então, abrir um precedente na votação e conceder a palavra ao nobre deputado João Paulo. Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, primeiro, senhor presidente, eu gostaria de, ao tempo que parabenizo o deputado Henrique Eduardo Alves, agradecer essa sessão de tempo para que eu pudesse rapidamente aqui expor aos nossos companheiros deputados e deputadas a minha situação a respeito do processo denominado Ação Penal 470, que chama o Mensalão. E calhou de ser exatamente hoje, senhor presidente, porque eu estou distribuindo uma revista e vou entregar aos senhores deputados, senhoras deputadas, para que cada um possa fazer uma leitura, de preferência atenta, sobre a base da acusação que a Procuradoria e o Supremo Tribunal Federal fez a este parlamentar e os documentos que a defesa produziu nos autos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse processo, pela sua peculiaridade, tem duas formas de tratar as provas. Uma são réus que foram condenados sem provas. E outra foram réus que foram condenados contra as provas, que é o que eu vou tentar mostrar para os senhores aqui. É claro que eu não gostaria hoje, senhor presidente, de usar a palavra para falar disso aqui. Talvez, na dimensão da dor que eu tenho, poderia falar da morte do presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que eu tive o prazer de estar com ele em 1991, ele ainda presidente do Congresso Nacional Africano, quando eu era líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Esse grande cidadão que passou 27 anos na cadeia e há 60 anos está num partido chamado CNA. Muita gente não fala, dá a impressão que Mandela não pratica a política cotidiana que todos nós fazemos, partido, militante, que ele fez por muitos anos. É um exemplo, é um guia, é um farol que todos nós devemos seguir. Mas sem esquecer e sem deixar de lembrar que há muita hipocrisia em razão disso e que muitas pessoas não dão a profundidade que precisa. Claro, senhor presidente, que talvez gostasse também de falar de outras coisas, dos movimentos de julho, daquilo que o Brasil acordou e presenciou com bastante vigor, ou outras coisas aqui na casa. Mas eu sou levado a discutir exatamente a Ação Penal 470. Veja, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há um escritor argentino chamado Tomás Eloy Martínez, que diz que perante a dor, a força das palavras são pequenas. Mas, do meu ponto de vista, mesmo sendo pequeno, é preciso mergulhar aí a fundo e conseguir buscar um fio, pelo menos, para que você possa falar. Então, eu venho à tribuna para prestar contas aos senhores e senhoras deputadas, aos quase 260 mil votos que eu tive na última eleição, sendo o deputado federal mais votado do PT do meu estado nas últimas duas eleições, aos meus amigos, meus companheiros e companheiras, à minha família, aos moradores de Osasco, enfim, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra tenho alguma relação. Veja, senhor presidente, eu quero falar para as pessoas que querem ouvir. As pessoas que querem ouvir. Esses meus amigos, companheiros, como eles me conhecem, não é uma prestação de conta para tentar provar nada. Que para essas pessoas eu não preciso provar, elas conhecem a minha vida. João Paulo Cunha, queria saber se Vossa Excelência me concederia uma parte. Deixa eu só terminar, deputado Inocêncio, eu daria a parte com o maior prazer. Maior prazer. Não, pois não, deputado Inocêncio. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, ao plenário e ao Brasil, que eu fui vice-presidente 2 anos de Vossa Excelência e posso dizer, alto e bom som, da lisura, da honestidade, da seriedade
porque Vossa Excelência sempre tratou com a coisa pública. Então, esse testemunho é espontâneo. Eu não sabia nem que Vossa Excelência ia parar agora. Eu vinha da reunião do Conselho, do Centro de Estudo e Debate Estratégico, mas eu não poderia faltar com a verdade. Eu prefiro estar com minha verdade e por isso é que com as preces de Deus eu sou feliz, porque eu acredito em Deus, na força suprema do Criador e na felicidade dos que creem. Por isso, senhor, meu caro amigo, deputado João Paulo Cunha, receba minha solidariedade total e absoluta. Obrigado, deputado. Obrigado. Mas, senhor presidente, senhor presidente, deputado João Paulo, que não cedesse a parte, porque no caso do regimento apenas homenagem a Vossa Excelência, a palavra correta de Vossa Excelência. então, senhor presidente, por ironia do destino, eu estou aqui a responder por acusações de cunho eminentemente político e inserido em uma bandeira que eu venho desfraudando desde 95, quando aqui cheguei pela primeira vez, que é a reforma política. Infelizmente, eu fui atropelado por aquilo que eu acreditava. E já vai longe o ano de 95, quando aqui proferi o primeiro de vários discursos sobre a reforma política. Desde que iniciou esse processo, senhor presidente, eu tenho mantido um certo silêncio obsequioso. Às vezes eu posso falar, mas na maioria das vezes eu não falo. Eu fiz uma opção pelo silêncio, porque o silêncio acaba aproximando a gente da gente mesmo. E normalmente o político, ele tem mais facilidade para falar, mas tem pouca facilidade para ouvir a si próprio. Eu só fui perceber isso, senhor presidente, quando fui arrastado por meio desse processo. Da mesma forma que às vezes a gente não dá a devida atenção para os companheiros, para a família, e só no meio do sofrimento é que a gente vê a importância dos verdadeiros companheiros, não aqueles da subida, porque na subida, senhor presidente, o senhor leva muita gente, mas os que ficam efetivamente é aqueles que agarram contigo no meio da descida. Aí é que o senhor vê a importância de algumas coisas que às vezes a gente não dá. Repito, companheiro, amigo, família, isso que é importante e que a gente tem feito. Essa é uma dor, não posso deixar de reconhecer aos senhores. É uma dor que eu sofro e partilho com os senhores e com as senhoras um pedaço dessa dor. Mas não é uma dor que vai me carregar para o túmulo, ou vai me carregar para ficar atrás das trincheiras. Não! É uma dor como deve ser interpretada uma dor de sofrimento. Aquela que você aprende e que dela você sai mais forte do que você entrou. Afinal, senhor presidente, há que ter alguma razão para o sofrimento. O sofrimento não pode ser um caminho inexorável para a morte ou para o abandono. Há que ser a descoberta de um novo caminho. E exatamente por isso que eu tenho tentado trilhar e trilharei a partir desse julgamento. Eu chego aqui, senhor presidente, no meu 7º mandato, sempre pelo PT, nunca fui de outro partido. O ano que vem eu completo 30 anos de mandato. Eu nunca tive um processo na minha vida. Repito, eu nunca tive um processo na minha vida. Quando eu fiz a minha opção pelos mais pobres e pelos trabalhadores, senhor presidente, não foi uma opção a partir de um banco de academia, que eu admito muito. Foi da vida prática e cotidiana que eu, meu pai e minhas irmãs sofremos na cidade de Osasco, todos nós somos metalúrgicos. Ou mais ainda, senhor presidente, quando eu vi meu pai perder uma lavoura de café em Andirá, no Paraná, e ter que ir sem nada para São Paulo, chegar lá e trabalhar numa indústria metalúrgica. Comecei a criar o meu espírito solidário, fraterno, a partir exatamente da minha experiência de vida. E digo, senhor presidente, não para competir com ninguém que não é de motivo de competição. Eu não fiz da fortuna, da riqueza, razão da minha vida. Repito,
não para fazer concorrência com ninguém. Foi exatamente por razão da minha opção de espírito, de cabeça e de coração. E tenho feito disso firmemente há muitos anos. Por isso é que eu moro, senhor presidente, há 21 anos, na mesma casa. Mas não é a mesma casa, é na periferia da cidade de Osasco. Na periferia da cidade de Osasco. E passado 8 anos, e não acharam e não encontrarão nada, porque não existe nada a ser encontrado na minha vida. Senhor presidente, esse processo é cruel, esse processo é duro, mas há que ser enfrentado. O que eu queria deixar para os senhores aqui é que depois cada um pudesse receber uma revista e receberá. Porque eu fui condenado contra as provas que eu produzi. Por algumas aberrações, senhor presidente, aberrações que qualquer rábula de qualquer canto do país facilmente entenderá ao folhear essa revista. Facilmente. Facilmente. É um quebra-cabeça de uma farsa grande. No nosso caso específico, é um ponto dentro da farsa. Neste caso, não é um ponto fora da curva, é a curva fora do ponto, senhor presidente. E começo mostrando para o senhor, e uma pena que todos os senhores não tenham a revista nas mãos, para dizer de forma didática até, e que me perdoem os senhores, para que possa ser entendido o que o ministro Joaquim Barbosa disse e o que existe de fato nos autos. Veja, senhor presidente, ele diz que eu cheguei aqui e trouxe uma agência de publicidade. Não, senhor presidente, já tinha uma agência de publicidade. A Denison prestava serviço aqui na Câmara. Durante o ano de 2003, a Câmara executou um contrato que já havia aqui. Não há nenhum problema nisso. Já havia. Não trouxe, não fui eu, não foi esse deputado que trouxe para cá. Como deveria ter mesmo. Não fui eu que solicitei uma nova licitação, está aqui quem solicitou. Foi os órgãos técnicos da nossa casa. E com esses documentos apresentados, senhor presidente, e digo sem nenhum receio, liguei para o senador Aécio Neves, que foi presidente dessa casa, ele não pôde me atender. Liguei para todas as pessoas que têm de um jeito ou de outro documento aqui. Não é de ninguém a culpa é minha. Eu pago e pagarei com a minha vida e com a minha responsabilidade, não é de ninguém. Quando trago esses documentos, não é para imputar ninguém, é para mostrar, senhor presidente, a farsa que foi, em particular, esse episódio da Câmara. Veja, senhor presidente, o ministro Joaquim Barbosa, fala que a Câmara ajudou a completar os recursos do mensalão. Quanto que foi o desvio do mensalão? 141 milhões aproximadamente, segundo os dados. 70 milhões oriundos da VisaNet. 70 milhões do BMG e do Rural. A Câmara com 36 mil reais. E de onde o relator foi tirar isso, senhor presidente? Os senhores terão a oportunidade de ver aqui 5 páginas, porque eu fiz questão de juntar real por real. Porque o Supremo vai ter que dizer de onde eu desviei. Porque se é peculato, é crime contra o patrimônio, há de se ter uma ação para ressarcir o que foi desviado. E eu ressarcirei, desde que o Supremo diga o que eu desviei, para quem que eu desviei. Ele não vai conseguir. Sabe por que não vai conseguir, senhores deputados? Porque não tem como fazer. Está aqui, 1 por 1 real. E digo aos senhores, o que ele computou como desvio? O mercado publicitário pratica no Brasil inteiro, tanto nas relações privadas como nas relações públicas. Qualquer trabalho executado por uma agência, há uma comissão. Não somente o contrato reza isso, a legislação reza isso. A Câmara não foi diferente.
O contrato da Câmara estabelecia 3 cláusulas. 15% para todo comercial que for veiculado, jornal, rádio, TV e revista. Segunda coisa, 10% pelo serviço direto e 15% sobre o serviço terceirizado. Está aqui. 10 milhões o total do contrato. 1.092.000 pago à agência. Quem pagou a agência? Quem pagou? A TV Globo pagou 369 mil. Veja que ridículo. Extremando o meu raciocínio, eu poderia dizer, senhor presidente, que a Rede Globo ajudou a abastecer o Valério Duto. Ou então a revista Veja, o Grupo Abril Cultural, que recebeu 45 mil, mais a Fundação Vitor Civita, 8.900, ajudaram a abastecer o Valério Duto. É razoável pensar um negócio desse? Evidente que não. Por isso que não procede. Como que eu vou pagar por um peculato dizendo que eu desviei, sem saber de onde saiu e para onde foi? E o Supremo não conseguirá. Digo aos senhores por que não conseguirá. Se os senhores me acompanharem numa conta simples, 1.092.000 foi o que as empresas pagaram para a agência. 948 mil foram pagos dos veículos onde tiveram anúncios veiculados. 129 mil por serviços de terceiro e 14 mil por serviço executado diretamente pela agência. Se você soma o serviço de terceiro com veiculado, dá 143 mil. Muito bem. Como que chega em 536 mil que o Supremo diz que supostamente eu desviei? Há que se entrar na verba onde estão as veiculações. Como ele vai fazer? Vai dizer que da Globo foi desviado e da Veja não? Ministro Humberto Souto. Vai desviar que da Folha desviou do Estadão não? Correio Brasiliense desviou e o Estado de Minas não? O Povo desviou e o Zero Hora não? SBT desviou, Bandeirantes não? Não vai, porque não tem como fazer. E, senhores deputados, quem conviveu comigo aqui em 2003, 2004, sabe como eu trato. O exemplo da minha transparência foi quando eu mandei retirar os vidros que estavam aqui. Muitos não sabem disso. Quando chegamos aqui, tinha vidro aqui. Pedi permissão ao deputado Inocêncio, porque tinha mudado a conjuntura e retirei os vidros. Muitos deputados reclamam dos contratos que vão à internet. Quem colocou-os na internet foi eu. Quem colocou a necessidade de relatório de viagem na internet foi eu. Então a minha transparência ela é absoluta. Não teria como fazer isso aqui. Mas, senhor presidente, se o senhor tiver a oportunidade de ver essa revista, nós temos um órgão que fiscaliza o serviço público e os nossos contratos, que é o TCU. Senhor presidente, senhores deputados, o escândalo do mensalão foi estourado em junho de 2005 e julho de 2006. Eu pedi auditoria do TCU. Eu. 27 de julho instalam auditoria aqui. 5 de agosto, a auditoria termina. 7 dias. Este relatório apontou uma série de indicações. Ouvir fulano, buscar tal documento aqui ou ali. Depois veio o relatório oficial. O relatório oficial aprovou a licitação, a execução e as minhas contas, sem nenhum voto contrário no TCU, com a presença do Ministério Público. O ministro Joaquim Barbosa dá as costas para o relatório definitivo e só trabalha para sustentar a minha condenação com relatório parcial. É ou não é um ministro que trabalha com informações seletivas? É. Ninguém precisa responder, eu respondo. É. E mais que isso, senhor presidente, mais que isso, não satisfeito com o TCU, aguardou a auditoria da Câmara. E a auditoria da Câmara tem um grupo de funcionários exemplar ao serviço público. Exemplar. Fizeram depois de um tempo o relatório, sequer citam o meu nome. Ministro Joaquim Barbosa? Não. Ele se apega a um relatório feito em julho de 2005, por um secretário de controle interno que estava investido de forma ilegal no cargo, e que foi motivado por uma rixa declarada ao Ministério Público. Rixa entre o secretário de controle interno e o diretor de comunicação da época.
o ministro Joaquim Barbosa, assim como o procurador, se agarra a este relatório. E o definitivo da Câmara sequer olha. Não satisfeito com o TCU, não satisfeito com a administração da Câmara, remete um pedido à Polícia Federal. Vai lá ao Instituto de Criminalística, faz o relatório. E o que acontece com o relatório? Não me acusa de nada. A licitação foi plena, a execução foi positiva. Não teve nenhum problema. Minto, senhor presidente, teve um problema. Agora, senhores deputados, senhoras deputadas, observem o que é o STF. Observem. A Polícia Federal disse o seguinte: não há nenhum problema. O único problema é com uma empresa chamada IFT. Há indícios de que ela não prestou serviço. Muito bem. Eu era acusado de 2 peculatos. Um por causa da IFT e outro por causa do contratão. Pois bem, o que faz o STF de posse do relatório da Polícia Federal? Aquilo que é o relatório da IFT, que a Polícia Federal fala que tem problema, ele me absolve. E aquilo que a Polícia Federal fala que não tem nenhum problema, ele me condena. Não é seletivo, senhor presidente? Ô, senhor presidente, o tempo urge, eu vou mais rapidamente falar para o senhor. Polícia Federal, TCU, Câmara, aprovaram... Você terá o tempo que necessitar, por sua situação excepcional e merece homenagem desta Casa. Pode dispor do tempo. Obrigado. O TCU, Câmara e Polícia Federal me dizem, vou procurar quem? Vossa Excelência, deputada Aline Schneider, que certamente conhece e sabe do nosso trabalho, só que o ministro é isso que ele faz. Senhor presidente, comissão de licitação especial, você instala, tem muitos prefeitos, governadores, vários que passaram para o executivo, sabe? Para serviços especiais, há que ter uma comissão especial. É da natureza do serviço especial ter uma comissão especial. A comissão de licitação trata das questões gerais. Publicidade é um serviço específico. Ele é muito particular. Por isso é que a Câmara montou, originalmente, uma comissão especial de licitação, em 2001, sob a presidência do presidente Aécio Neves, corretamente fez a comissão especial de licitação. Quando chegou para fazer uma nova comissão de licitação em 2003, a administração da Câmara fez o quê? Repete-se o ato. Repetiu o ato, está aqui. Dos 5 membros da comissão, 3 foram os mesmos de 2001 e de 2003. Não há irregularidade no de 2001, que foi executado em 2003. Agora, no de 2004, há irregularidade. Mas, senhor presidente, se vossas excelências posteriormente acompanhar, e vários dos senhores deputados que não estiveram aqui não sabem, em 2002, os funcionários sabem, a TV Câmara não funcionava nesse espaço vistoso que hoje todo mundo vê. A TV Câmara era no porão aqui embaixo. Aqui era o museu da Câmara. Eu desativei o museu daí, coloquei em outro lugar da Câmara e coloquei a TV Câmara aí. Há vinhetas até hoje que são passadas e que são daquela época. Essa TV maravilhosa, ela teve uma semente. Ela não nasceu bonita e grande do jeito que é hoje. E, modestamente, eu ajudei a pôr um pouco de água e adubo nessa semente que é a TV Câmara. E com um pouco desse contrato. Então, senhor presidente, se vossas excelências pegarem esse contrato, vão poder acompanhar a sua execução de forma integral. Isso foi exatamente o que aconteceu com o contrato da Câmara dos Deputados. Não há R$1 de desvio. E eu pago por um peculato. Vou querer ressarcir. O ministro Joaquim Barbosa tem que dizer o que eu desviei. Tem que dizer. Ele não diz porque ele não sabe, não consegue. E mais, senhor presidente, porque não existe. Os 50 mil foi porque eu assinei a Comissão Especial de Licitação como ato de ofício.
repetiu o ato de 2001. E sobre o episódio de 50 mil, vou falar uma coisa para os senhores, para que os senhores sintam a mesma indignação, porém com racionalidade que eu sinto. Todos os senhores já ouviram dizer que eu falei que minha esposa foi no Banco Rural pagar uma conta de TV a cabo, não foi? O ministro Joaquim Barbosa não falou, ele escreveu. Escreveu e remete para uma folha tal no meio do processo. Diz o seguinte: o deputado João Paulo mudou de versão, conforme a folha, supostamente, 69 mil tarará. Você vai lá na folha, eu falo, pô, vou lá ver, porque eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Nunca disse isso. Alguém precisa achar dito da minha boca. E o próprio ministro vai lá, pega o ofício e está dito que eu falei que a minha esposa foi no banco resolver uma pendência da TV a cabo. Mas não seria uma desculpa tão esfarrapada e ridícula falar isso? Será que alguém não pensou? Será que esse João Paulo é tão imbecil a esse ponto? Então, estou trazendo para os senhores aqui, 3 cópias da TV. Qual era a TV de assinatura em São Paulo? TVA. No nome de quem? Márcia Regina Milanésio Cunha. Qual era o Banco da Compensação? Rural. Quantas agências tinha o Rural em Brasília? Só aquela. E os valores? Agosto, R$100, setembro, R$200, outubro, R$100. Há ou não há uma divergência aqui? Fala que eu mudei de versão, eu pego 3 jornais aqui para mostrar. Eu não tenho, senhoras e senhores deputados, nenhum medo de assumir erro. Eu não tenho nenhum medo de assumir as coisas que eu faço. Aprendi isso desde cedo. Aqui está o cronograma das datas, para dizer, assim que saiu a lista, a Folha de São Paulo, que é um jornal insuspeito, diz aqui, João Paulo não contesta saque. Mas então qual que eu mudei? Onde que eu mudei? Não mudei porque não há a segunda versão, há só aquela que é a verdade que eu falei. É só essa que existe, não existe outra. E mais, falei, repito, pedi para minha mulher buscar 50 mil reais no Banco Rural para pagar pesquisas na região que eu tinha influência. Falei textualmente, escrevi. Pedi para quem? Para quem eu devia pedir. Pedi para o tesoureiro do meu partido. Corretamente. Fecha aqui o círculo. O companheiro que era coordenador do PT na região vai em juízo e diz o seguinte: eu pedi o dinheiro para o João Paulo. O Delúbio Soares fala: eu recebi o pedido do João Paulo. O Marcos Valério fala: eu recebi o comando do Delúbio. A minha mulher fala: eu peguei o dinheiro. Passei para o senhor Gelson. O Gelson fala: tudo em juízo. Está aqui. Eu peguei o dinheiro. Fez o quê? Paguei as pesquisas. Senhores deputados, repito, o escândalo estourou em junho e julho de 2005. As pesquisas são de 2003. Seria outra barbaridade eu inventar um negócio desse? Não seria um negócio meio ridículo falar da pesquisa, como uma ministra do Supremo disse, falou assim, isso tem jeito de simulação? Pega aqui, está aqui. Pesquisa feita em Carapicuíba, 101 páginas. Quando? Agosto de 2003. 2 anos pretéritos do acontecido. Pesquisa de Osasco, junho de 2003, 94 páginas. Pesquisa de Cotia, 67 páginas. Pesquisa de Jandira, setembro de 2003, 92 páginas. Estão nos autos. A nota fiscal e o recibo, está aqui. Nota fiscal e recibo daquilo que foi gasto. Foi errado, senhor presidente. Esses dias, conversando com um amigo, eu estava falando para ele, nós ouvimos em todas as nossas cidades, em todos os nossos estados, nas regiões, todo mundo ouve. Eu vi uma pesquisa que está assim o assado, não é verdade? Todo mundo sabe. Isso aqui eu fiz na boa intenção, achando que era do PT. A minha mulher vai buscar, entrega o documento, tira xerox, assina.
Tem a nota fiscal aqui, então onde que está a irregularidade? Por isso, senhor presidente, é que esse processo, ele ainda vai ter muita coisa para a gente discutir. Enganam-se aqueles que pensam que encerrará em breve com a prisão desse ou daquele, ou vai encerrar assim que passar os embargos infringentes. Não, vai continuar e vai continuar por muito tempo. E quero, senhor presidente, dizer mais uma coisa aqui do processo. O meu roteiro, para um descuidado, ou para uma pessoa bem intencionada, a hora que ouve, tem a impressão de que, de fato, esse sujeito é um bandoleiro, esse sujeito é um mau caráter, esse sujeito é um... Enfim. Por quê? O ministro pega a data que foi ao banco e coloca uns dias posteriores de um ato administrativo. O que eu mostro aqui, senhor presidente? O processo iniciou 7 de maio, com o pedido de abertura da nova licitação. Terminou em 31 de dezembro com a assinatura do contrato. A retirada do dinheiro foi dia 4 de setembro. Qualquer data antes de 4 de setembro e posterior a 7 de maio, guarda a relação. Qualquer data posterior a 4 de setembro e antes de 31 de dezembro, guarda a relação. Então, qualquer data que ele pegue de qualquer ato administrativo tomado pela Câmara, guardará a relação. E ele apresenta como se fosse um negócio espetacular. Não há nada de espetacular. Não há nada de espetacular. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, juiz, desde a sua origem, é alguém que guarda um certo recato. Juiz, na sua origem, é uma pessoa cândida. Uma pessoa que tem a neutralidade quase como marca. Juiz não disputa opinião pública, porque não submete de 4 em 4 anos o seu mandato. Daí as garantias constitucionais de que ele pode ficar para o resto da vida, que ele é inamovível, que o salário não pode ser reduzido. Por quê? Para ele fazer exatamente o papel que todo mundo espera de juiz. Nós estamos vendo coisas diferentes. Nós estamos presenciando disputas que não são boas. Não são boas. A justiça há que funcionar. A justiça tem que funcionar. Mas, senhor presidente, nós não estamos mais tendo a experiência de conhecer os juízes que efetivamente deveriam comportar como juiz. E digo isso, senhor presidente, sabendo do tamanho da minha responsabilidade do que eu estou falando. Os senhores sabem que a semana que vem pode ser decretada a minha prisão. Ou daqui 3, 4 meses. E os senhores sabem que daqui 4, 5 meses, se eu perder o embargo infringente, eu posso ir para o regime fechado. Vou cumprir o tempo? Não tem problema. Mandela cumpriu 27 anos. Não saiu menos indigno do que ele entrou. Antes de ir para a cadeia, que muitos não sabem, é que Mandela pegou em armas. Que Mandela foi muito mais bravo do que muita gente pensa. Sem nenhum problema. Vou cumprir porque é a minha responsabilidade. Mas não cumprirei calado. Não cumprirei. Onde eu puder passar, eu vou passar e vou falar. E o senhor sabe, senhor presidente, e as pessoas que me conhecem sabem. Eu estou nessa Câmara há 5 mandatos. Fui estadual, fui vereador. Fui líder da bancada na minha cidade, fui líder da bancada no meu estado, fui líder da bancada aqui em Brasília. Assumi a presidência da Câmara em 2003, 2004. Muito provavelmente o líder da minoria, deputado Leitão, não sabe. Até 2003 não tinha liderança da minoria. Quem aprovou a liderança da minoria foi eu na combinação com os nossos líderes. Muita gente não sabe. E o que falam de tanta papagaiada, de que houve compra, e chegam a escrever que a reforma tributária da Previdência e a lei de falências foi aprovada com compra de voto. Senhor presidente, senhores deputados, eu era presidente. A comissão especial da reforma tributária foi presidida por um dos deputados mais dignos que essa Câmara já teve e que mais conhecia o sistema tributário nacional, chamado Mussa Demis, que não era do governo, era da oposição. Rendo, que Deus o tenha, homenagem a ele. Mussa Demis.
deputado Mussademes encaminharia alguma coisa que não fosse da sua convicção? Um pedaço do PSDB na ocasião votou com a reforma tributária. Um pedaço do PSL votou com a reforma tributária. Por alguma razão não nobre? Por razão nobre. Um exemplo, a reforma tributária criou o super simples que nós temos agora, muita gente não sabe. E a reforma da Previdência? Se o deputado Mussademes, Deus o levou, o outro, essa carnificina de reputações levou. Um dos homens públicos mais dignos desse país, chamado Roberto Brant, presidiu a comissão da reforma da Previdência, porque era um dos parlamentares que mais conhecia sobre isso. Quem relatou foi o senador José Pimentel, do PT do Ceará. O deputado Roberto Brant se submeteria ao expor aqui na Câmara uma comissão que ele presidiu por alguma razão não nobre? Não, porque ele sabia o que estava sendo aprovado e que era bom para o nosso país. E tive uma tristeza, senhor presidente, o dia que o deputado Roberto Brant se despediu daqui. Mas a imagem dele é uma imagem que eu carrego comigo. Não vou fazer a mesma trilha que ele fez pelo deserto ainda, porque eu ainda buscaria alguma sombra. Mas ele disse que estava atravessando o deserto. Muitas vezes o sol é escaldante, a areia é grossa, pesada e quente. Mas ele atravessou. E do outro lado ele encontrou muitos amigos. Quem ele não contava, que ele sabia que estava ali como é amigo. Roberto Brant fez um discurso muito bonito. E disse que o coração dele estava congelado. E citou um exemplo que eu vi recentemente. Ele citou o exemplo do deputado Ricardo Fiuza, que comandou o Centrão na Constituinte, que podemos ter as divergências que forem com o deputado Ricardo Fiuza, mas que foi quem consolidou o Código Civil que orienta o nosso país hoje. O deputado Ricardo Fiuza se debruçou sobre o Código Civil e apresentou ao país. Tem obras escritas sobre isso. Ele esteve envolvido num problema de orçamento, não sei o que é. Quando ele morreu, Roberto Brant lembrava disso, e eu guardei isso. Ao invés das pessoas lembrarem, como deputado, independentemente das nossas divergências com ele, o deputado que escreveu o Código Civil, ele foi lembrado como o deputado que esteve envolvido não sei no que, não sei no que, não sei no que. O mesmo Roberto Brant, numa peleja recente com o PSD, eu li em uma matéria dizendo, deputado Roberto Brant, que esteve envolvido no processo do mensalão, assim. Ou seja, é uma marca indelével. Nós levaremos para o resto da nossa vida. Mas não há problema. Se esse é o preço, nós pagaremos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fiz essa revista, vou remeter uma para cada deputado, Espero que os senhores leiam. Não tenho a intenção de responsabilizar ninguém. A responsabilidade é minha, é toda minha. A reprodução dos documentos é só para mostrar a base legal, tirada do TCU, da Câmara, da Polícia Federal, que embasa esse processo que tem mais de 200.000 páginas. A Câmara entra por quê? O ministro diz, o deputado João Paulo era figura de proa na organização. O deputado João Paulo sabia da origem dos recursos. O deputado João Paulo tinha um convívio assim. Deputado Fábio Tradi, por que ele não imputou a mim o crime de quadrilha? Por que ele não me colocou no núcleo da político? Por que não me colocou no núcleo financeiro? Por que não me colocou no núcleo publicitário? Porque não encaixa. É uma peça fora do quebra-cabeça, mas que tem um roteiro que é um roteiro simpático para as pessoas que querem matar as outras. Eu não quero matar ninguém. Vou encerrar, senhor presidente, pela atenção do senhor e de todos, dizendo o seguinte. Tem uma passagem bíblica muito bonita que fala de Jacó e de Raquel. Jacó era um varão muito forte, que tinha várias mulheres. Teve 10 filhos com Lia e as suas outras mulheres. Mas ele amava de paixão uma mulher chamada Raquel. Raquel foi namorada por Jacó por muitos e muitos anos. 14 anos, dizem os teólogos. E ele suportou 14 anos namorando Raquel. E conseguiu casar com Raquel. Só que Jacó queria um filho de Raquel. Só que Raquel era estéril.
Mas por uma obra de Deus, Raquel engravidou de Jacó e foi ter um filho. Quando nasceu esse filho, senhor presidente, para a tristeza de Jacó, Raquel morreu e o filho viveu. Raquel quis dar o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor. E Raquel morreu. Jacó pegou o filho, olhou o filho e disse: eu não conviverei o resto da minha vida olhando para o filho da minha dor. Vou mudar o nome. Vai chamar Benjamim, que é o filho da minha alegria. E assim denominou Benjamim, o filho da alegria, que foi o filho de Jacó com Raquel. Termino dizendo isso, senhor presidente, para dizer o seguinte: esse processo do mensalão é filho da minha dor. Mas eu não vou carregar com uma tristeza para o resto da minha vida. Não. Não. As coisas na minha vida nunca foram fáceis. Nunca foram fáceis. Dizia agora há pouco ali, em frente à taquigrafia. E vou encerrar dizendo isso, senhor presidente. A minha opção política não nasceu de uma escolha qualquer. Eu tinha 11 anos de idade, morava num bairro chamado Alto do Farol, Quitaúna, em Osasco. Minha mãe era empregada doméstica e trabalhava no bairro chamado Barra Funda. A ligação entre Osasco e Barra Funda era feita de trem. Um trem 20 para 7 da manhã minha mãe pegava e eu ia agarrar da mão dela. Ela me levava para trabalhar. Pegava o trem com a minha mãe e descia lá. Minha mãe era empregada doméstica e a patroa dela tinha uma fabriquinha pequenininha, num detergente parecido Pinho-Sol. Eu ficava o dia todo enchendo esses vidrinhos, fechava, rotulava, botava na caixa, fechava a caixa. Fui um grande operário. De tardezinha pegava a mão da minha mãe e voltava. Mas na hora do almoço, senhor presidente, quem fazia o almoço era a minha mãe. Eu ia almoçar na casa da patroa dela, que era pertinho da fabriquinha. Quando chegava a almoçar, ela fazia o meu prato, mas a patroa não deixava eu almoçar, nem na cozinha, nem na sala. Eu almoçava do lado de fora. Eu tinha 11 anos da idade. Depois virei metalúrgico. Vi meu pai morrer de doença de Chagas. Vi uma série de dificuldades, mas nunca me desanimei, porque eu não me habituo a ficar olhando para o filho da minha dor. O que eu queria partilhar com os senhores é o seguinte: quem me conhece sabe o meu coração, o que eu penso e o que eu faço. Quem não me conhece, eu peço que possa me conhecer. Não por piedade, não quero, não por piedade, mas para que possa saber direitinho do que eu fui condenado. Para que esse tipo de injustiça a gente não possa mais conviver no nosso país. Já tivemos experiências tristes no Brasil e no mundo. Tivemos experiências de inocentes que morreram. E já disseram, morrer, matar um inocente é muito pior do que libertar vários condenados. Aqui no Brasil mesmo, quem é de Minas Gerais sabe, em particular do Triângulo Mineiro, o que foi feito dos irmãos Naves. Por um delegado, por uma informação errada, por um quebra-cabeça errado. Torturou os irmãos Naves até confessarem um crime que eles não tinham praticado. E morreram carregando o resto da vida aquele crime. Com uma agravante, a cidade inteira aplaudiu o delegado que acusou e condenou um inocente. Quero dizer aos senhores, para encerrar mesmo, que eu não vou carregar esse filho da dor. Eu vou procurar e vou encontrar o filho da minha alegria para poder viver e dizer a esse país que eu sou filho do Brasil. E como filho do Brasil, eu quero o bem do nosso povo. Obrigado, comandante. Senhor presidente, gostaria de falar. Senhor presidente, a sessão já acabou, hein? Senhor presidente. A sessão já acabou, presidente. Senhor presidente, eu fui secretário da mesa do João Paulo. Eu tive 2 anos de secretário, terceiro secretário de João Paulo.